Bora ver, meu povo! Terceiro e último vídeo dessa semana. Acompanha comigo que é bom. Eu só divulgo geralmente o primeiro da semana, tá bom? Mas você que tá ligado aí no canal, não esquece de compartilhar aí. Olha, dá pra você compartilhar em todo canto aí. Quando eu me organizar direitinho aqui, eu vou compartilhar também nos outros, né, redes sociais, Instagram, Facebook. Porque os canais os dois canais que eu tenho, eu tô editando um e os vídeos estão ficando com menos de 15 minutos. Todos estão ficando com menos de 15, então vai ficar bom pra todo mundo. Valeu, me ajuda nessa obra aí. Bom, queridos, a história hoje aqui que nós vamos ler e comentar um pouquinho está em 2º Livro dos Reis, capítulo 20, tá? E 2º Crônicas 32. Nós estamos no ano 698 a.C., né? O ano da morte do Ezequias. Ezequias morre com 44 anos, tá? Nessa época o Isaías está com 67 anos, tá bom? E o Manassés, aquele bichinho bonzinho, bonzinho igual bater em mãe, bonzinho igual falta de fôlego, falta de dinheiro, falta de paciência, bonzinho ele. Aquele menino bom tá com 11 anos, tá bom? No ano da morte do Ezequias, ok? Ele assume no 12º ano, tá certo? Você vai ler em 2º Reis 20, versículo 21, e 2º Crônicas 32, 32 e 33, ok? Tá bom? Também vamos em 2º Reis 17, do 24 ao 41, onde vai falar da história do Manassés. Ele começou a reinar com 12 anos, ele foi um garoto muito mau, ele ficou 55 anos, aqui diz que ele foi muito mal, não é só mal, não é só, é muito, muito mal. Vamos passar a ficha dele para você gravar e não esquecer mais. Vamos só lembrar aqui para você, presta atenção. Acais foi péssimo, pior do que tudo, né? Pior, ruimzão. Ezequias foi o melhor, filho de Acais. Acais chegou a queimar os filhos. Esse Manassés vai fazer a mesma coisinha do avô, entendeu? Olha, Acais, péssimo, Ezequias, ótimo. O Manassés, filho dele que nasceu no acréscimo, né? Nasceu no acréscimo, porque Ezequias ia morrer com 30 anos, recebeu mais 15, tá? Morreu com 44 para 45 anos. E aqui, ó, ele nasceu no 4º ano depois da enfermidade, né? Ezequias está com 34 anos, essa coisinha boazinha, deliciosa que nasceu, esse Manassés, tá bom? Depois é ele que vai matar o Isaías, diz a tradição dos anciãos. Bom, vamos lá. 2º Reis 17, 24, vai dizer que o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e trouxe essa gente toda de lá, e estabeleceu essa gente na cidade de Samaria, para substituir os israelitas que estavam ali. Dá para você? Leva o povo daqui para lá e leva atrás do povo de lá, agora põe aqui. Pensa na mistura. Pensa na mistura. Versículo 25 vai dizer que eles ocuparam, né, a Samaria inteira, e quando começaram a viver ali, eles não adoravam ao Senhor. É claro. O que é que vem lá da Síria, da Babilônia, do diabo que se perdeu as botas lá, vem adorar o Senhor? Não tem como. Eles não adoravam ao Senhor. E aí o Senhor enviou leões para o meio deles, e esses leões começaram a matar alguns, né? E aí começou os leões comendo gente, matando gente. Verso 26 diz que os povos que vocês deportaram para morar na cidade de Samaria, eles não sabem direito o que os deuses do lugar estão exigindo. Aí os deuses do lugar, que são desconhecidos para eles, enviaram leões e estão matando todo mundo. Chegou essa notícia lá na Síria. Aí o rei da Síria fez o quê? Faz o seguinte, cadê os sacerdotes aqui que vieram lá de Samaria? Cadê eles? Olha, nós sabemos que Samaria, sacerdote em Samaria, sacerdote em Betel, desde Dan até Betel, meu amigo, minha amiga, era tudo gente do bezerro de ouro, do Baal, da Asterote, do Beuzebu, do Satanás e do diabo que carregou os abestados, entendeu? Aí o que acontece é que ele foi e mandou uns sacerdotes virem para ensinar a lei do Senhor, os costumes do lugar, né? Aí tudo bem, aí eles começaram a prestar culto a Deus, a Yahvé e a Baal, a Astarote e aos deuses que eles já tinham, porque você vai ler aí, 2º Reis 17, veja bem o versículo 29, diz, no entanto, cada grupo que foi trazido da Síria para lá, cada grupo fez seus próprios deuses, nas diversas cidades em que eles moravam, eles puseram altares idólatras que o povo de Samaria tinha feito, né? Por exemplo, os de Babilônia, eles fizeram, trouxeram, né? Fizeram um ídolo, né? É o Sucote Benote. Sucote Benote, tá? É o nome do primeiro ídolo, da Babilônia. E os de Cuta fizeram Nergal, que é também daquela região da Babilônia, Nergal. E os da cidade de Ramat fizeram o deus Azima. Os Aveus, não é Eveus não, com H não, é Aveus.
tá? Fizeram Nibas e Tartak. Agora, o pessoal que veio de Sefarvaim, esses vieram assim, rapaz, inclinado para o inferno. Nasceram mesmo assim, com aquela inclinação diabólica, demoníaca. Olha o costume deles. Eles queimavam os filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque. Que no caso, vamos traduzir direitinho, já tinha lá o deus dos Moabitas e Amonitas. Moloque, Milcom, Satanás e etc, tá bom? Queimando os filhos. Quer dizer, Acais fazia isso. Agora, o bonzinho do Manassés vai fazer isso. Rapaz, com o nome do filho de José, não. Manassés, é um desgraçado mesmo. Bom, então o que acontece é o seguinte, você vai ler ainda em segundo livro dos reis, no versículo 17, verso 33, diz assim, adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses. Verso 34, até hoje eles continuam nessa mesma prática, até hoje, até a época que foi, né, escrito o livro, divulgado, né? Eles não adoram ao Senhor somente, né? Mas aquela coisa misturado, né? Não obedece às ordenanças, mandamentos, às leis do Senhor, não. Certo? Versículo 40 de 2 Reis 17 vai dizer assim, ó. Contudo, eles não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas, mesmo quando estes povos adoravam ao Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos, como até hoje, né? Seus filhos, seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. É simples. Por isso é que depois vem aquela expressão, samaritano ímpio, ou você samaritano, era como quem estivesse xingando o outro, por causa disso aqui, ó. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, do império lá todinho, com seus deuses, para povoar o reino do norte, que ficou vazio. O reino do norte já era desgraçadamente condenado, já estava cheio de ídolo. Mas agora vem mais ídolo, entendeu? Dá para você entender aí? Tá, né? Então veja bem. Vamos agora então para os pecados de Manassés. Vamos falar da vida ali, que é bom, né, gente? Não é da nossa, tá bom, né? Vamos lá, segundo livro dos reis, 21, versículo 1 a 9. A Bíblia falando da vida ali aqui, vamos lá. Os pecados de Manassés, os podres, né? Vamos lá. Versículo 1, 2 Reis 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibar. Ele fez o que o Senhor reprova, ele imitou as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu os altares idólatras do avô dele, Acaz, né? Certo? Os altares idólatras que o Ezequias tinha destruído, ele reconstruiu. Né? Ele ergueu altares a Baal, ele fez poste sagrado para Azerá, e como Acabe fez, Acabe, esposa de Jezabel, lá de Sidom, Tiro, Sidom. Certo? Pois é. E ele se inclinou diante de todos os exércitos celestiais, ele prestou culto. Ele construiu altares dentro do pátio do templo e dentro do templo, altares idólatras dentro do templo do Senhor, no qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém meu nome, sabe? Nos dois pátios do templo, o pátio dos homens e das mulheres, o pátio sul e norte, né? Tá entendendo? Ele encheu até os pátios do templo com altares, com poste ídolo, com as coisas mais horrendas do mundo. E verso 6 diz assim, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Na narrativa, aqui é de 2 Reis 21, na narrativa de Crônicas vai dizer que queimou os filhos. Você pode olhar aí, 2 Crônicas 33, verso 6, vai dizer assim, chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos, ou seja, espírito familiar, espírito morto, né? Necromancia, certo? Fez o que o Senhor reprova. Aqui no 2 Reis 21, verso 6, ele chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, feitiçaria, recorreu a médiuns que consultavam espíritos. Rapaz, ele foi muito pior do que o avô dele. O desgraçado avô dele ainda tinha, aparentemente, algum motivo, tipo assim, não, eu vou fazer assim porque a gente já tá na merda mesmo, já estamos perdendo mesmo, vamos ver se os deuses de Damasco ajudam a gente, porque o nosso aqui, ó, não tá valendo nada, né? Aí, mas ele estava numa época boa, ele nasceu, viveu numa época boa, ele viu milagres da parte de Deus, ele viu o que Deus estava fazendo para abençoar Judá ali, Jerusalém, e o cara foi para esse lado errado, lado totalmente errado. Quando começa a reinar muito cedo, e aí quando fala logo o nome da mãe, pode saber que foi influência da mãe, porque quando começa a ser instruído muito cedo, mas é por um sacerdote, você vê aí, a gente vai ver lá na frente o Josias, a gente viu lá atrás, lá um outro que foi até ungido, né, escapou de ser morto, porque a avó dele ia matar ele, e foi criado por um sacerdote, pelo menos na época que o sacerdote estava vivo, se o sacerdote estava vivo, ele viveu ali no caminho do Senhor, tá certo? Bom,
ainda em 2 Reis 21, no versículo 9, diz assim: o povo não quis ouvir o que o Senhor ordenou, né? Manassés os desviou a tal ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Ele não estava fazendo igual às nações, ele estava fazendo pior do que todas as nações. Por quê? Porque esse cara aqui, ele é assim, vamos falar, é o top, né? É o cara top do mal. É esse aí, ó, o Manassés. Ele não foi só para uma coisa, não. Olha bem, veja bem. Olha a prática dele. Ele se ajoelhou diante de todo o exército dos céus, adorou a todos os ídolos que ele conheceu, menos o Senhor. Ele chegou a queimar os filhos no Vale de Rinom, ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médiums e consulta de espírito, gente morta, né? Necromancia. Rapaz, isso é demais. Não é nem imitar as nações, não. Ele aqui está sendo um exemplo, um padrão de cabra ruim, sem vergonha, desviado, safado, para todas as nações da terra. Então, o povo de Judá, o rei de Judá, que era para ser uma luz para as nações, na época do Manassés aqui, agora ele é o quê? Uma referência de trevas para o mundo inteiro, de desgraça, de idolatria, de maldição, de juízo de Deus para o mundo inteiro. Uma referência, padrão Manassés, enviado de Satanás, como diz o outro. Só pode ser, irmãos. Ele foi iludido desde cedo, foi iludido por Satanás ali, não tem como não. Não tem como ser, o cara dizer, é que ele não teve opção. Não tem opção, não. Se não teve opção, ele já veio já dominado pelo cão, viu? Olha bem, Senaqueribe destrói a Babilônia em 689 a.C. Ok? Manassés já está com 20 anos, aqui Isaías com 76 anos. Certo? Aí vai falar no livro de Isaías 22, do 15 em diante, vai falar do futuro glorioso, né? Para Egito e Síria. Você vai chegar lá no ano 681, Isaías é martirizado. A Bíblia não fala do martírio de Isaías, mas a tradição dos anciãos, a tradição histórica, conta que quem matou Isaías foi esse Manassés, esse caba bom, Manassés gente boa. Cerrou Isaías ao meio. Entendeu? Isaías estava com 84 anos, quando Manassés fez essa delicadeza com ele, de mandar serrá-lo ao meio. E Manassés tinha 28 anos, né? Bom, então chegamos ao ano 674, Manassés está com 35 anos, e a maldade dele é crescente. Aí vem o cativeiro e restauração de Manassés. Você vai chegando aqui no ano 670 a.C., Manassés está com 39 anos, né? Aí você vai lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 11, diz assim: por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito perante Deus, os seus antepassados, perante o Deus, né? Humilhou-se muito diante do Deus, né? Do Deus dos seus antepassados. Aí verso 13, quando ele orou ao Senhor, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta para Jerusalém, e seu reino, né? E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, né? Até o Nabucodonosor vai reconhecer, porque quem não reconhece, ele bota para comer capim. Eu quero ver se não reconhece. Depois que ele volta, depois de comer capim, volta bem mansinho e diz: olha, agora eu reconheço, o Senhor é Deus. Não, negado, é por aí. Olha, então veja bem, o nascimento de Amnon foi no ano 664 a.C. Manassés está com 45 anos, nasce outro filho dele, bonzinho, rapaz, Amnon, certo? Você vai ler o livro de 2º livro das Crônicas, capítulo 33, do verso 14 ao 17, diz assim que depois disso, ele reconstruiu, depois que Manassés reconheceu que só o Senhor é que era Deus, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro da cidade, Davi e tal, a oeste, fonte de Gion, no vale, até a entrada. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, a imagem que ele mesmo tinha colocado lá, todos os altares idólatras que ele mesmo tinha construído, tinha colocado na colina, nos pátios do templo, em Jerusalém. Ele jogou tudo fora. Depois ele restaurou o altar do Senhor e ofereceu sacrifício de comunhão e oferta de gratidão, ordenando Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. O povo, contudo, continuou a sacrificar nos altares idólatras, mas somente ao Senhor, o seu Deus. Olha, é uma esculhambação, não é um negócio desse?
Não, tá todo mundo oferecendo coisas nos altares idólatras, mas nós estamos fazendo aqui Yahvé. Seria a mesma coisa, nego velho, você ir no centro espírita, dizer, não, vamos fazer um culto aqui, mas é o Senhor, vamos fazer aqui, quem é que vai descer? Só o Espírito, desce o Espírito Santo. Ou então você ir lá sei lá, bater um... Né, lá e, não, o culto aqui é só pra Deus. Yeah! Você tá entendendo? Foi mais ou menos isso aqui. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, tem mais como a gente vive pra você, meu povo.